Padrões de reversão. Os padrões de reversão dos candles normalmente marcam um fundo ou um topo no gráfico. Os principais padrões são hammer ou martelo, hangman ou enforcado, engolfo, piercing ou perfuração, dark cloud cover ou nuvem negra, inverted hammer ou martelo invertido e shooting star, também conhecido como estrela cadente. Então vamos lá. Hammer e hangman, ou martelo e enforcado. Esses dois padrões têm as mesmas características. Corpo pequeno, não tem pavio na parte superior do candle, se tiver tem que ser um pavio pequeno. E o pavio na parte inferior do candle tem pelo menos o dobro do tamanho do corpo do candle. Como os padrões de reversão dos candles marcam um topo ou um fundo no gráfico, eles sempre aparecem depois de um movimento de alta ou de baixa no gráfico. Então, exemplo aqui, martelo, hammer. Ele aparece sempre depois de um movimento de baixa. E a confirmação do padrão é quando há o fechamento acima da máxima do candle anterior, que é o próprio martelo. O hangman, que é o homem enforcado, aparece depois de um movimento de alta. E a confirmação desse padrão é quando há o fechamento abaixo da mínima do candle anterior, que é o próprio hangman. Exemplo. Aqui, depois de um movimento de baixa, configurou um martelo. O próximo candle fechou acima da máxima do candle anterior, do martelo, confirmando o padrão. O padrão atende às características, Ele tem um pavio pequeno na parte superior e o pavio na parte inferior tem pelo menos o dobro do tamanho do corpo do candle. Fechou acima da máxima do padrão, confirmou o sinal. E aqui realmente marcou um fundo no gráfico. Exemplo de hangman ou enforcado. Depois de um movimento de alta, configurou o padrão e depois da confirmação, o padrão realmente deixou um topo no gráfico. Engolfo de alta e engolfo de baixa. O engolfo de alta abre com gap de corpo e fecha encobrindo o corpo do candle anterior. A abertura do padrão acontece abaixo do corpo do candle anterior. Por isso que a gente chama de gap de corpo, porque abre abaixo do corpo do candle anterior e fecha acima do corpo do candle anterior, encobrindo o candle anterior, ou seja, engolfando o corpo do candle anterior. Então, abre abaixo do corpo do candle anterior e fecha acima do corpo do candle anterior. Não é da máxima e da mínima, A referência é o corpo do candle anterior. E o engolfo de baixa é a mesma coisa, só que o contrário, Ele abre com gap de corpo e fecha encobrindo o corpo do candle anterior. Então, ele abre acima do corpo do candle anterior e fecha abaixo do corpo do candle anterior. Exemplo. Abriu com gap de corpo, Abriu abaixo do corpo do candle anterior e fechou acima do corpo do candle anterior. Então, configurou o padrão engolfo de alta. E depois da confirmação, o padrão realmente marcou um fundo no gráfico. Engolfo de baixa, a mesma coisa. Abriu com gap de corpo, fechou
bem abaixo do corpo do candle anterior, né? Engolfou o corpo, a mínima, tudo aqui, né? Engolfo de baixa enorme aqui. E depois da confirmação, o padrão realmente marcou um topo no gráfico. Piercing e Dark Cloud Cover, ou perfuração e nuvem negra, né? O piercing também abre com gap de corpo, abre abaixo do corpo do candle anterior, e o fechamento é acima de 50% do tamanho do corpo anterior. Então, o piercing ele abre com gap de corpo, abre abaixo do corpo anterior, e se fechar acima da metade do corpo do candle anterior, já é considerado um padrão piercing ou perfuração. E o Dark Cloud Cover é o piercing invertido, né? Abre com gap de corpo, né? Abre acima do corpo do candle anterior e fecha abaixo da metade do candle anterior. Exemplo, abriu com gap de corpo, né? Abriu abaixo do corpo do candle anterior e fechou acima da metade do candle anterior. Então, configurou um padrão piercing. E depois da confirmação, o padrão marcou um fundo no gráfico. Sempre lembrando, todos esses padrões acontecem depois de um movimento de baixa ou depois de um movimento de alta. Dark Cloud Cover fez um movimento de alta, configurou aqui um Dark Cloud Cover, né, uma nuvem negra, porque abriu com gap de corpo e fechou abaixo da metade do candle anterior. E depois da confirmação, o padrão deixou um topo no gráfico. Inverted Hammer e Shooting Star, ou martelo invertido e estrela cadente. As características desses dois padrões são iguais à do martelo e a do enforcado, só que o padrão, nesse caso aqui, está de ponta cabeça, né? Eles também têm o corpo pequeno, não tem pavio na parte inferior. Se tiver, é aceitável um pequeno pavio. E o pavio na parte superior do candle tem pelo menos o dobro do tamanho do corpo do candle. O martelo invertido também acontece depois de um movimento de baixa. E a confirmação é quando há o fechamento acima da máxima do candle anterior, que é a máxima do martelo invertido. A estrela cadente é a mesma coisa, só que aparece depois de um movimento de alta. E a confirmação acontece quando há o fechamento abaixo da mínima do candle anterior, que é a própria estrela cadente. Exemplo, movimento de baixa, configurou um martelo invertido aqui, fechou acima da máxima do candle anterior, né, do martelo invertido, confirmando o padrão. Depois da confirmação, o padrão marcou um fundo no gráfico. Shooting Star. Movimento de alta, configurou uma Shooting Star, houve o fechamento abaixo da mínima do padrão, confirmando o padrão, e depois da confirmação, o padrão marcou um topo no gráfico. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre padrões de reversão com estrelas e dojis. Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo.